O potencial em se ter hard skills, soft skills alinhadas para um gestor de telecom. E aí, alinhadas é mais direcionadas para um perfil comportamental e de habilidades. Habilidades técnicas, que são os hard skills, e perfil comportamental, que são as soft skills. Ou seja, quando você tem isso alinhado, você consegue fazer diversas coisas. Por exemplo, pessoas que gostam mais de ações técnicas, do tipo, eu gosto de fazer processos, gosto de fazer coisas repetitivas. Essa pessoa vai adorar fazer gestão de faturas, auditoria de cobranças. É um exemplo. Pessoas que têm mais habilidades, por exemplo, de comunicação, vai adorar falar com alguém por telefone, vai adorar falar com a prestadora, possivelmente fazer negociações. E quem gosta de números de resultados, ou seja, pessoas que querem mostrar, vamos dizer, mais serviço nessa visão, ele vai querer negociação. Eu quero negociar, eu quero ir lá, negociar o processo, buscar os melhores resultados. Só que o ideal que eu digo aqui de alinhamento é você conseguir, estou te dando aqui alguns exemplos, tá? Mas conseguir alinhar todas as ações que são feitas como gestor de telecom em você ou na sua equipe. Tem uma pessoa que faz uma atividade, outra pessoa que faz outra pessoa que faz outra, depende de quantas pessoas existam. O importante é que a equipe esteja alinhada. E se for uma pessoa, que ela esteja alinhada com as ações, porque senão ela vai tender a fazer uma atividade com maior prioridade. Então entenda que isso, no meu entender, ajuda a dar mais potencial para a atividade. Então, o que é que acontece? Por consequência, os seus resultados vão mostrar isso. Quais são os resultados? Tempo de resolver demanda, tempo de negociação, tudo que você precisa tem número. Então, tudo que você faz deve ter uma forma de ser gerenciado. Se você faz gestão de telecom e ninguém sabe como você está fazendo ou o que você está fazendo, primeiro ponto, a hard skill não está alinhada. Se você não tem uma maneira de medir o que você faz, já está um pouco aquém. Tem que ter pelo menos isso. Independente do que você faça, tem que ter uma forma de medir aquilo. Soft skills, a parte de comportamento. Então, como é que você fala com as pessoas? Como é que você tem habilidade de negociação? Como é que você tem um processo de empatia se colocando no lugar dos outros? Resolução de conflitos quando é necessário. Então, são alguns pontos que, quando acontece, quando aparece na frente, a gente tem que ter a capacidade de resolver aquilo e é dessa forma que a gente vai enxergar, por exemplo, os resultados e se eles estão alinhados ou não. Outra coisa que eu acredito é que quanto mais a pessoa está naquela atividade, existe uma maturidade profissional. Não necessariamente que a pessoa precisa ser mais velha ou não, mas mais tempo naquela atividade. Ela vai ter uma maturidade maior. E uma pessoa mais velha que eu digo assim, não está saindo agora com 18 anos para fazer essa atividade. Ela vai ter uma maturidade maior. Em compensação, existem pessoas com 18 anos que têm mais maturidade do que pessoas com 40. Então, a maturidade profissional, no meu entender, não está no número de idade, mas no raciocínio. E que, se a pessoa tiver mais tempo naquela atividade, ela vai entender melhor o processo, mas é variável. Isso pode ter uma pessoa que está fora da linha. Pode. Tem pessoas aí com 18, 19, 20 anos que têm muito mais habilidade de hard skills e soft skills para fazer uma atividade de gestor de telecom. Assim como eu acredito que ainda existem pessoas que podem ter seus 50 anos, seus 40 e poucos anos e que conseguem fazer isso aqui com a mesma perfeição de uma pessoa com uma idade menor. Então, a questão da gente pensar isso aqui, maturidade profissional, é a maturidade da pessoa. Independente da idade que ela tenha, mas pode influenciar? Pode, a gente sabe. Porém, se a pessoa tem uma capacidade emocional, uma capacidade de habilidade com pessoas e capacidade técnica para fazer aquela atividade, então isso aqui vai ajudar e os resultados vão aparecer. Não tem muito para onde correr. Além disso, quando você tem isso aqui alinhado, normalmente você vai buscar novos patamares. Você vai fazer tipo, fiz essa atividade aqui, consegui, deu muito resultado, e depois de um tempo que você conseguiu o resultado, você vai querer novos desafios, patamares, novas coisas. Então, você normalmente vai buscar isso. E quando você tem alinhados hard skills, soft skills,
Pode aparecer na própria empresa vários desafios e, como gestor de telecom, normalmente, um dia é diferente do outro. Por mais que você tenha um dia para fazer uma coisa, outro dia para fazer outra coisa, você tem processos, mas podem acontecer que um dia seja diferente do outro na maioria dos casos. E isso também é, por exemplo, novos patamares, novos desafios, novas coisas. E auxilia a gente a buscar melhores resultados também para a empresa que a gente está fazendo a atividade de serviço.